canal dos comerciários na internet. Hoje nós temos recebido aqui a presença do secretário nacional de formação sindical da CUT Nacional, o Jaci Afonso. Bom dia, Jaci, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Para falar conosco aqui também, junto com o Jaci, o vice-presidente do SECOR, Luciano Leite. Bom dia, Luciano. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jaci. É um prazer estar com vocês novamente. E temos uma gama grande de pessoas que estão nos assistindo. E eu queria aproveitar, Jefferson, para mandar um abraço para o Binho, né, um amigo da comunidade que fez aniversário, 46 anos no sábado, né? Então fez ali na Casa de Angola uma festa muito bonita, a gente teve a oportunidade de passar por lá. Queria dar os parabéns a ele pelos 46 anos de vida, né, e de luta também pelo movimento todo aqui na região, né? Aí, que bacana. Parabéns aí. Como é que é o nome dele? É o Binho, o Robson, né? É o Binho, amigo da comunidade, né? Legal. Hoje aqui nós estamos recebendo a presença do Jaci, é uma personalidade importante do mundo sindical, do movimento sindical. Está envolvido aí no processo eleitoral, né, Jaci? Começa aí as conversações para a executiva da CUT Nacional, não é isso? Como é que está a tua preparação para esse processo, assim? Não, acho que a CUT, como a mais importante central sindical do Brasil, a CUT tem 38% do número de sócios dos sindicatos no Brasil. E, sem dúvida nenhuma, os sindicatos comerciais de Osasco contribuem muito para essa representatividade da CUT. Em seguida, vem os sindicatos independentes, que tem da ordem de 15%. Em terceiro lugar, aparece a terceira central, a outra central sindical em terceiro lugar. E depois outras centrais com 13%. Depois as outras centrais com 7%. São quantas centrais no Brasil hoje? Assim? Olha, tem aproximadamente 10 centrais sindicais. Na última aferição, ela é feita anualmente, né? 6 centrais sindicais atingiram o índice de representatividade. Significa representação em vários setores econômicos do movimento sindical, no conjunto das regiões, o número mínimo de sindicato e ter no mínimo 7% do número de sócios no Brasil, uma cláusula de barreira. Então, 6 centrais sindicais atingidas no ano passado. Vamos ter agora, estamos em fase agora de aferição por parte do Ministério do Trabalho. Então, a CUT é a maior central sindical. E eu sempre brinco se ela é a maior central sindical, porque eu entendo de que quem é o maior é porque é o melhor. E são exatamente os sindicatos como os comerciais de Osasco que ajudam a construir a CUT no dia a dia. Então, esse ano é um ano que a CUT faz uma renovação das suas instâncias. Então, há um processo de constituinte, de debate, de congresso. Os 3.500 sindicatos filiados à CUT vão passar esse ano por um processo de debate nas assembleias do sindicato, nos congressos estaduais da CUT. Nós vamos eleger as direções das 27 unidades da federação e da direção nacional. E também vão estar elegendo, de acordo com os estados, também, como é o caso aqui de Osasco, a coordenação da subsede aqui da CUT em Osasco. Em outros estados são CUT regionais. A CUT entende que o movimento sindical não deve ser só a capital. Ou seja, tem que estar no interior, tem que estar nas outras cidades, ela tem que ter como se fosse uma raiz, né, de uma árvore grande, frondosa, bonita, né, mas está enraizada pelo Brasil inteiro, em todas as cidades, em todas as categorias. Então nós estamos nesse debate que vai iniciar agora em janeiro e conclui na primeira quinzena de julho. O SECOR é hoje aqui na região, o sindicato é o maior sindicato filiado à CUT, não é isso, Luciano? Exatamente. Nós, em 94, Jefferson, passamos por um processo de eleições sindicais aqui. Então tinha toda uma estrutura, um jeito de pensar o movimento sindical para a região no segmento do comércio. E eu vim em 94, né, para esse sindicato também. E já com a proposta de filiar o sindicato à CUT e começar a construir políticas que fossem de encontro mesmo com a necessidade dos trabalhadores, né? Claro que nós fizemos agora aos 35 anos, você acompanhou, então o sindicato tinha uma história antes, né? E o que nós entendemos, até vinha conversando com o Jaci agora, não dá para você ser uma liderança do futuro se você ficar com uma cabeça no passado, com as práticas do passado, com as políticas do passado. Então nós assumimos a bandeira da CUT,
No estado nós somos o único sindicato que é filiado à CUT, da área do comércio. O que nós temos também Franco da Rocha, na verdade. E como Osasco tem esse perfil mesmo de ser vanguarda, conosco o nosso segmento também não é diferente. A gente acaba construindo para o estado inteiro a negociação coletiva, nós construímos toda a disputa política, acabamos sendo o divisor de águas no estado de São Paulo. Um exemplo simples disso é o índice, por exemplo. Né? A campanha salarial. Campanha salarial. Né? É definido aqui em Osasco. Quando nós definimos que seria 10% a pauta e a negociação, e a partir desse princípio, nós conversamos com o interior, conversamos com a capital aceitou a ideia, né? Assim, o Neto sempre trabalha isso de uma forma muito simples, mas prática, né? Uhum. E o estado inteiro chegou no mesmo índice de reajuste que nós propusemos aqui. Então é claro que muitas decisões que beneficiam, assim, por estado inteiro, mais de 1.600.000 famílias de trabalhadores comerciários, elas partem dessa voz de comando que sai daqui da região. E é claro que quando nós fomos para a CUT, nós começamos a aprender a fazer um sindicalismo de resultado, né? E eu acredito que para esse novo tempo histórico da central sindical, é importante que as pessoas que vão estar assumindo lá os cargos de gestão da CUT tenham essa visão, assim como o Jaci demonstrou para nós aí ao longo do tempo. A gente já tem um relacionamento de longo prazo, né, Jaci? Então estou feliz de ter você aqui conosco no nosso programa hoje, né? Porque é um amigo de longa data, como ele mora em Brasília e passa parte do tempo nos estados, a gente acaba se encontrando mais no aeroporto do que em outros lugares, mas é importante, né, a gente ter esse relacionamento a longo prazo, porque quando a gente conhece, a gente confia, e se você confia, você sabe que dá para apresentar para os amigos também, né? É verdade, então, é verdade. É um prazer ter você conosco, espero que nesse novo momento aqui da central sindical, que foi reconhecida agora, o Brasil está passando por uma fase de ascensão muito grande, tem uma investida gigantesca das multinacionais contra os trabalhadores, contra os direitos trabalhistas, então muita empresa vindo, né? E acho que é importante, Luciano, o papel da nossa confederação, da Contrax, né? Que foi agora também reconhecida, oficializada, vai ter uma estratégia, já tinha, mas agora vai ter, porque nós vamos ter, isso está acontecendo com o comércio e aconteceu muito com os bancários, uma grande concentração, ou seja, bancários e comerciais tem muito a ver, até nós somos filiados internacionalmente da mesma entidade, né, na Uni. Porque é muito a característica de serviço. O Luciano me contava aqui que tem aproximadamente quase 70.000 comerciários e 20.000 empresas aqui na região de Osasco. Então, muitas vezes, você tem os grandes centros de distribuição, os shopping, mas você tem o comércio de rua, poucas pessoas, muita informalidade. Então, e acho que é importante também o fato dos comerciais aqui de Osasco ter a database em 1º de setembro, que é a mesma database dos bancários. Ou seja, nós bancários, engraçado que vocês fizeram 35 anos do sindicato e eu estou fazendo 35 anos de funcionário no Banco do Brasil este ano, em 2012, entrei em 77 no Banco do Brasil. Então, nós precisamos ter um contrato coletivo nacional. Ou seja, nós bancários temos esse contrato coletivo nacional. O acordo coletivo da nossa categoria, o presidiu os sindicatos bancários em Brasília, o ticket de alimentação do funcionário do Banco do Brasil lá em Brasília é o mesmo do funcionário do Bradesco aqui na Cidade de Deus. O funcionário do Itaú lá no Rio Grande do Sul tem o mesmo auxílio creche lá em Roraima. Então, acho que o papel que o sindicato dos comerciais de Osasco, junto com o Alci, junto com toda a direção da Contrax, a nova direção, Alci, o novo presidente da Contrax, a gente tem um projeto nacional. E acho que isso é o papel que a CUT pode desempenhar num novo momento, junto com as suas confederações, que representa as categorias, nós temos um contrato coletivo nacional articulado. Ou seja, você pode ter uma contratação nacional, igual nós fizemos com o salário mínimo. Veja, a ação que a CUT fez lá em 2004, com então o presidente da CUT, o Luiz Marinho, que hoje é o prefeito de São Bernardo do Campo, de fazer uma marcha a Brasília,
de construir um contrato, uma negociação, e que agora nós temos uma regra sobre o salário mínimo. O salário mínimo vai ser ajustado em 14% de reajuste. Nós precisamos resolver o problema dos demais aposentados. É importante que o piso tenha sido reajustado, porque isso gera, e acho que isso é importante para o comércio, para a gente entender quais são as diferenças da política econômica do governo do Fernando Henrique Cardoso e do governo agora do PT, do Lula e da Dilma. Nas crises, o governo cortava o crédito. O Lula, em 2008, foi para a televisão chamar a população a ter um consumo responsável, mas não ter o pavor de não consumir, porque a partir do momento que você não consome, você vai gerando um ciclo vicioso. Sim. Você não compra, o comerciário é desempregado, o comércio não vende, desemprega o comerciário, e é um ciclo virtuoso. Ou seja, nós brigamos, eu sou do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, brigamos, inclusive, lá para que o governo, né, e foi, nesse sentido, o papel do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, de colocar crédito. Então, tanto inverteu a lógica que o Brasil passou de devedor do Fundo Monetário Internacional a exportador não só de exemplo, né, de como se articula a economia interna, como do próprio recurso. Então passou a emprestar recurso para os países que estão precisando. Né? Não, acho que isso é importante. Acho que nós estamos vendo agora a questão do Haiti, de pessoas. Nós temos que ter uma preocupação com o Brasil, de desenvolver o Brasil, de desenvolver a América Latina juntos. Não vamos fazer como a Europa, que se preocupou em se desenvolver só a Europa e esquecer os demais países. Hoje nós estamos vendo uma crise. Então nós temos que ter um desenvolvimento integrado aqui, Brasil, Bolívia, Paraguai, porque se a gente fizer um desenvolvimento aqui e os países da região não tiver nós vamos ter migração interna. Então acho que isso é importante. Agora, o governo, e essa é a briga da Contrax, da CUT, nós precisamos acabar com essa informalidade que temos no Brasil. Nós vamos ter a Conferência do Trabalho Decente esse ano, né? O índice e um dos setores que mais tem trabalho informal, né, que está na informalidade, é o comércio, a construção civil. Então nós vamos ter uma estratégia para isso. E acho que Osasco pode fazer isso. Osasco sempre foi exemplo. Eu lembro aqui das greves de 68 aqui durante a ditadura militar. O Zé Embraim aqui liderando. Depois eu lembro, inclusive, do Enos Amorina, o Saúva, que foi dos metalúrgicos. E depois eu conheci o Saúva liderando a COBAP, né, nos aposentados. Ou seja, nós precisamos ter, e aí essa é importante nesse bloco aqui da TV, a gente vê pouco comerciário aposentado. A gente vê muito líder sindical nos metalúrgicos, nos bancários, outras coisas, mas por quê? Porque há uma rotatividade muito grande na mão de obra no comércio. Então nós precisamos ter um emprego perene, nós temos que ter um sentimento de pertencimento e de sentimento de orgulho da profissão, eu como bancário, você como comerciário, de ter uma profissão, de ser reconhecido, de ter um papel na sociedade. E não apenas o primeiro emprego ou emprego transitório, né? E a gente tem que amolecer esse coração desses empresários do setor de comércio, que parece que é uma pedra no coração deles, porque não tem uma visão mais estratégica de Brasil, de pensar essa lógica do mercado. A gente precisa, eu acho que Osasco e a CUT Nacional pode dar grande contribuição para o Brasil a partir dessas experiências do centro de distribuição e a gente ter um contrato coletivo nacional. Bom, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo, nós já voltamos. Você continua ligado no programa TV Secor. Hear that? What? Brazil is calling you. Celebrate life here.
Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje aqui recebendo o Jaci Afonso, ele que é secretário nacional de formação de organização, né, da CUT Nacional, e o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. Nós temos aqui já interação dos nossos internautas. O Júlio Almeida, de Barueri, diz aqui um bom dia a todos, ele que é bancário da cidade de Barueri, bancário da mesma categoria na qual nasceu o Jaci, né, Jaci? E quer deixar aqui um protesto dele em relação à falta de segurança para os funcionários nas agências. Ele pergunta como os sindicatos e a CUT estão atuando na questão da segurança dos bancários. Eu vou aproveitar aqui e emendar a fala do Fernando Santos, também de Barueri, que é funcionário temporário do comércio, e gostaria de saber do Secor qual a orientação em relação aos direitos dos temporários, visto que ele não vai ser efetivado no contrato, no final do contrato. Um abraço a todos. Jaci, a segurança dos bancários é uma preocupação constante da CUT? Claro, essa é não só da CUT, como da CONTRAF, a nossa confederação, nosso presidente o Carlos Cordeiro, assim como a Confederação dos Vigilantes, o companheiro Boaventura, que é o presidente da nossa confederação. Há um trabalho conjunto, inclusive, de mostra e de políticas para a questão da segurança, tá certo? Tem algumas iniciativas que já foram feitas do ponto de vista de porta giratória. Hoje a gente tem que discutir a questão da chamada saidinha, ou seja, os assaltos que são feitos com as pessoas que são reféns, tanto aquelas pessoas que estão dentro da agência e que são assaltadas logo quando saem, ou aquelas pessoas que são feitas reféns, utilizam o seu cartão para ir lá sacar dinheiro. Então, essa é uma preocupação importante. Tem algumas iniciativas, inclusive no Congresso Nacional, de valorização da categoria dos vigilantes e da proteção dos bancários. Essa é uma importante tarefa nossa que a categoria bancária e a CUT tem que fazer. Nós precisamos ter uma política, inclusive, nos bancos, essa é uma tarefa, aproveitando, falar aqui com os sindicatos vigilantes também, né, de Osasco, que é filiado à Central Única dos Trabalhadores. Nós precisamos tratar do assunto, Jefferson. Quando você vai aqui numa agência bancária, você tem um funcionário do banco, que eu estava falando, que a gente conseguiu contratar e acordar um ticket de alimentação a nível nacional. Mas, infelizmente, o companheiro que trabalha no banco, que é funcionário do banco, tem um ticket de alimentação e o outro vigilante, a telefonista, a faxineira, que trabalha no mesmo local, almoça muitas vezes no mesmo restaurante e tem outro. Valores diferentes do ticket de alimentação. Então, quando a gente combate a terceirização, né, a gente defende que, em alguns casos, como é o caso da vigilância, que é um serviço especializado, o banco, ou os bancos, têm que pagar o mesmo ticket de alimentação, as mesmas conquistas feitas pela categoria bancária. Tem que ter diferenciação entre o bancário e o trabalhador, os demais trabalhadores do banco. Se são empresas princípio da isonomia, né? O princípio da isonomia, tá certo? E que seja feito isso. Então, essa é uma tarefa que a CUT faz e, assim como a questão da segurança bancária, é uma das prioridades da CUT que a gente tem nesse período. A questão da orientação, para quem está encerrando agora o contrato temporário, foi contratado aí para as festas de fim de ano. Qual é a orientação do sindicato para esses trabalhadores? Assim, eu não gostaria de dar uma explicação específica por conta de cada contrato ter alguma peculiaridade e a gente poder acertar para um e errar para o outro. Então, depois o Jefferson vai dar o site do sindicato, a pessoa pode formalizar por e-mail a pergunta, a gente vai entrar em contato, eu vou entrar em contato pessoalmente com você e a gente vai estar resolvendo essa questão aí de uma forma mais detalhada. Para o Fernando, www.secor.org.br. A gente repete no final, mas já anota aí. Exato. Eu penso, Jefferson também e Jaci Afonso, que a questão da segurança é um pouco também o papel do Estado. Sim. Então, queria citar o exemplo de Carapicuíba. Carapicuíba tinha uma situação de segurança que já foi uma das cidades mais violentas do Brasil. Nós caminhamos por uma prefeitura progressista e hoje nós temos uma guarda municipal que foi estabelecida na cidade. Então nós temos um contrato novo que ajusta a questão da polícia militar, bases da polícia militar, rondas escolares, né? Então a questão da segurança, ela não é um papel específico dos sindicatos. A gente acaba nas regiões onde você tem uma prefeitura, um governo estadual
que não faz o seu papel, não cumpre o seu papel, a gente acaba assumindo, né, Jaci, um pouco da responsabilidade para nós e temos que fazer. Mas educação, saúde, segurança, moradia, né, são áreas que os sindicatos atuam, mas que é papel do Estado. Então você pega a questão de Barueri, por exemplo, já um índice muito grande de assalto a bancos, uma região que não se fala, né? Você sempre tem um problema de maquiar alguns números. Mas é claro que quando você tem uma polícia no município que consegue dar conta disso e resolver os problemas menores, né, a Polícia Militar ela acaba tendo mais tempo e mais efetivo também para cuidar dos assaltantes que fazem assaltos a banco mesmo, a caixas, e são várias modalidades que estão mudando, né? Hoje você percebe que diminuiu o número de assaltos a banco, Jaci, porque o pessoal está mais preocupado com o tráfico. Então os caras que assaltavam banco antes, hoje eles estão... mais rentável. É mais rentável, mais rentável, tranquilo né? o cara vender droga. E aí você vê a polícia está toda fazendo o que hoje? O Brasil inteiro está sabendo, né? Desmobilizando a Cracolândia. Então esse pessoal que está saindo da Cracolândia, eles vão para onde agora aqui em São Paulo? Eles vão para os bairros, vão para as regiões. Sim, sim. Né? E aí, como que você dá uma resposta para isso? Já estão começando a surgir, né? Já começa a surgir notícias de pequenas cracolândias nos municípios. Vários focos. Muitas vezes, inclusive, privadas, né? Sim, sim. Dentro do condomínio, apartamento, tá? Acho que Classe importante, média alta. Eu acho importante que o Luciano complementou aqui do papel do Estado, né? Nós temos que... o exemplo do Rio de Janeiro, né, do combate na questão das favelas, do combate ao tráfico, é uma vontade política. Então precisa, caso aqui o governador do Estado, Geraldo Alckmin, né, a Polícia Militar, pensar sobre essa questão da segurança. E os sindicatos de bancários no país, a nossa confederação, os sindicatos vigilantes, tem isso. E muitas vezes acontece, e essa é uma preocupação, que não pode ser só do sindicato dos bancários, só do sindicato vigilante. A agência bancária está do lado da agência do comércio. Quando tem um assalto ali, está o comerciário. Então, portanto, esse é um papel da CUT, esse é um que nós queremos cobrar do Estado brasileiro para que tenha uma solução sobre a segurança pública no Brasil como um todo, porque aí beneficia todo mundo, e não só, eventualmente, as categorias atingidas. E, é claro, cada sindicato vai cuidar da sua categoria, de representar bem os problemas que a sua categoria enfrenta. Agora, esse tema tangenciou um outro que é uma discussão já de algum tempo, nacional, que é essa relação da CUT e do movimento sindical com o governo a partir do governo Lula, né? É mais fácil se relacionar e interagir com o governo progressista, Jaci? Olha, sem dúvida nenhuma né? Uma relação democrática do papel do Estado, né? Por ter um sentimento republicano do país, do Estado, sem dúvida nenhuma importante. Agora, a sua pergunta leva a uma outra consideração, né? O papel do governo é governar. O papel dos deputados, dos vereadores, dos senadores é parlamentar. E o papel do sindicato é sindicatear. Tá certo? Governo é governo, partido é partido, sindicato é sindicato. Tá certo? Então, os sindicatos da CUT, tá certo? Independentemente do governo e do prefeito, do governador e do presidente da República, ele está lá para defender os interesses históricos e os atuais da classe trabalhadora. Então, esse é o papel que a CUT e os seus sindicatos filiados têm que fazer no Brasil. E isso que nós estamos reafirmando nesse processo de debate do Congresso da CUT, de qual é esse papel. E muitas vezes ocorre, uma incompreensão, seja de sindicalistas que foram para o governo. Então, portanto, eles não são mais sindicalistas. A partir de que um dirigente sindical vai para o governo, ele vai assumir o papel do governo. E muitas vezes também o papel dos sindicatos não tem essa compreensão. Nós precisamos, essa é uma regra da CUT, que deveria ser uma regra geral, é o seguinte: é incompatível o exercício do mandato de dirigente sindical com o mandato parlamentar da CUT. O sindicato é filiado, cada sindicato tem o seu estatuto e a sua regra. Então, não existe, por exemplo, a nossa presidente da CUT do Distrito Federal, a companheira Rejane Pitanga, era presidente da CUT, foi eleita deputada lá em Brasília, automaticamente ela renunciou à presidência da CUT, assumiu outro
para não confundir o papel dela como deputada. Então a gente vê muito hoje no Congresso Nacional deputados que são dirigentes sindicais de central sindical, que você não sabe se ele está ali representando o papel de deputado ou representando o papel da central sindical. Acho que esse é um assunto... Você está se representando, né? Então, utiliza-se da representação, da liderança, que não sei o quê, e não fortalece o papel da central sindical como representante dos trabalhadores. Acho que isso que a gente precisa valorizar, e isso o governo Lula criou esse canal, essa relação com o movimento sindical. Acho que isso é importante. Nós temos agora um momento também, acho que importante, com essa pergunta que você está colocando, qual é o papel do Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho tem que ser um ministério republicano. Os funcionários do Ministério do Trabalho a carreira mais prejudicial, é o menor salário que tem dentro do Serviço Público Federal, das 150 e poucas tabelas que tem no Serviço Público, a mais baixa são dos funcionários do Ministério do Trabalho. Então, nós temos que reafirmar esse papel, por exemplo, das delegacias regionais de trabalho, os funcionários, nós temos que qualificar, porque o Ministério do Trabalho tem um papel importante nesse país sobre o mundo do trabalho e que, por essas dificuldades de infraestrutura, temos que valorizar nesse momento. Mas deixa eu alinhavar esses dois pontos importantes que você tocou agora, com uma pergunta aqui, então, do Pedro Siqueira, que é daqui de Osasco. Ele pergunta ao Jaci. Você pode falar das suas bandeiras de luta da CUT para 2012, para esse processo eleitoral que acontece agora? Não, primeiro a gente quer ter uma relação com os sindicatos. Eu percorri, conheço os 27 estados, conheço as regiões desse país para compreender o Brasil. Nós não podemos pensar só pela capital. A CUT não é só a capital. Nós precisamos ter, nesse período, um sentimento de pertencimento com os sindicatos, de valorização. Da mesma forma que a categoria tem que ter esse sentimento de pertencimento ao seu sindicato, à sua categoria, os sindicatos também precisam ter um sentimento de pertencimento na CUT. Então, o que nós estamos dizendo, para encerrar em função do tempo, desculpe não ter, é que nós precisamos, nesse processo da CUT, ter todo o poder aos sindicatos nesse processo que está sendo construído. E depois, todo o poder à direção da CUT para implementar as resoluções do Congresso da CUT. E, sem dúvida nenhuma, acredito de que serei o próximo presidente da CUT e vou trabalhar diuturnamente para a defesa dos interesses da classe trabalhadora e dos nossos sindicatos filiados. Acho que o Jaci Afonso ele começou da forma mais correta possível, consultando as bases, buscando não só as lideranças, né, das regiões, mas todo o movimento sindical de uma forma geral, né? Queria mandar um abraço só para o pessoal lá da Vila Nova Cachoeirinha, que eu vou estar lá às 8 hoje, né? Me aguarde. E bom início de ano, né? Que você tem um bom princípio. Pois é o primeiro programa ao vivo desse ano. Nós agradecemos aos telespectadores, agradecemos principalmente aqui ao Jaci pela oportunidade. Eu que agradeço, Jefferson. A gente sabe que você está com a agenda complicada aí, com muitas visitas. Hoje estou indo para Manaus à noite. Puxa vida, olha aí. Então, agradecer a sua presença, agradecer a participação do Luciano Leite. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Acompanhe pelo site do sindicato os seus direitos, todas as lutas que o sindicato vem desenvolvendo em defesa da categoria. Você acessa o site em www.secor.org.br. Lá você encontra também o link para as edições anteriores do programa TV Secor e outras informações. Também acessa pelo YouTube, em youtube.com/canal Secor. Nós aguardamos você aqui na próxima semana, a partir das 10 horas. Um abraço.